A paz de Cristo e a alegria de Maria, acolho com muita alegria você, meu irmão, minha irmã, que está conosco a partir de agora em mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales. Eu sou o Padre Costa e recebo com muita satisfação você que está através das páginas da nossa comunidade, a comunidade Mariana Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook ou nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco em mais uma noite aqui na Rádio do Bem. Nós estamos de segunda a sexta levando este programa até você pela 102.1 Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem. Aqui estamos procurando crescer na amizade com Deus, na intimidade para com o nosso Deus, numa vida devota, numa vida íntima de Deus. E para isso, estamos com a ajuda preciosa deste doutor da Igreja, São Francisco de Sales, Bispo de Genebra, aquele que deixou uma riqueza de ensinamentos com uma doçura e uma profundidade tão grande que nos ajudam realmente a romper com toda a realidade de erro, de pecado e buscar uma vida justa, uma vida reta, uma vida em Deus. Você sabe, meu irmão, minha irmã, esta é a única maneira de alcançarmos a verdadeira felicidade, na união com Deus, na amizade com Deus. Então já convido você a rezar conosco. Hoje nós vamos dar mais um passo na terceira parte deste livro, que se você não tem, está perdendo tempo, tem que adquirir o quanto antes, o livro Filoteia, significa alma íntima de Deus, a alma amiga de Deus, e aqui uma coletânea de ensinamentos maravilhosos deste grande bispo que foi um diretor espiritual maravilhoso, que levou com certeza muitas almas para o céu e pode também levar a mim, a você, através dos seus conselhos. Estamos aqui passo a passo, programa a programa, encontro a encontro, em trechos deste livro. Hoje nós vamos para mais um capítulo da terceira parte, vamos para o capítulo 12. Já estamos no capítulo 12 da terceira parte. A primeira nos leva a uma decisão por Deus, rompendo com o pecado, buscando realmente a união, a amizade com Deus. A segunda parte nos mostra que sem a graça de Deus isso não é possível e podemos e devemos buscá-la, a graça de Deus, através da oração e dos sacramentos. E na terceira parte nós vamos aprendendo a corresponder a esta graça e a crescer nesta graça por uma vida reta, virtuosa, naquilo que é bom. E hoje vamos falar de uma virtude preciosíssima, um verdadeiro, como diz São Francisco de Sales, o lírio das virtudes, a castidade, a pureza do coração. Esse é o tema de hoje, por isso convido você a rezar conosco e tenha certeza, esse é um assunto importantíssimo para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Então, não saia daí, já convido você que não é inscrito no nosso canal a fazer isso agora, sem perder tempo. Toca aí o botãozinho inscrever-se, toca o botão seguir, comece a acompanhar o nosso perfil e, claro, compartilhe, né? Já toca na setinha, já envia para os seus amigos, de grupos de WhatsApp, de família, de igreja, de trabalho. Passe adiante, o importante é você evangelizar conosco, tá bom? E se gostar, não saia sem dizer que gostou, clica aí no joinha, no like, deixa o seu gostei, isso ajuda a impulsionar o conteúdo e fazer com que outras pessoas experimentem essa grandeza de ensinamento de São Francisco de Sales. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Reze conosco a oração, invocando a intercessão deste santo maravilhoso. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso
e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoté em nossas mãos, capítulo 12 da terceira parte, necessidade da castidade. Eu tenho necessidade da castidade. Você tem necessidade da castidade. Vamos ouvir este ensinamento que deve ficar guardado no nosso coração e vai fazer uma diferença completa na nossa vida. A castidade é o lírio entre as virtudes e já nesta vida nos torna semelhantes aos anjos. Então, veja que coisa linda, a castidade é representada por este lírio que tem todo um destaque entre as demais virtudes, que tem toda uma importância junto às demais virtudes e nos assemelha a estes seres perfeitíssimos, puríssimos, que são os anjos. Nada há de mais belo que a pureza, e a pureza dos homens é a castidade. E aqui a gente poderia até pensar, né? Sempre que você busca alguma coisa, tenho certeza que você não busca coisas impuras, né? Quando você vai comprar um produto, quando você vai buscar consumir uma fruta, ninguém procura coisas que não sejam puras. Você está entendendo? Nesse sentido, né? Você sabe que vale muito mais o ouro puro, não é, do que um ouro cheio de impurezas. E aqui São Francisco de Sales está dizendo que a castidade é exatamente esta pureza dos homens. Então, a pureza em mim, a pureza em você se chama castidade. E nós temos que buscar esta riqueza. Esta virtude, ela é preciosíssima. Chama-se a esta virtude honestidade e a sua prática honra. Olha só, a castidade pode ser chamada de honestidade. E quando nós praticamos, quando nós vivemos a castidade, nós podemos dizer que temos uma verdadeira honra. Inclusive, essa expressão justifica uma palavra que mais antigamente era utilizada, não é? Quando uma jovem, né, passava por algum tipo de agressão e perdia a sua virgindade, né? Essa expressão muitas vezes era usada, né? Aquela jovem foi desonrada, porque a castidade, essa pureza de coração, nos confere uma honra de verdadeiros filhos e filhas de Deus, chamados a pureza. Denomina-se também integridade. Olha lá, castidade, honestidade, integridade, pureza. E o vício contrário à castidade é a corrupção. Então, uma pessoa que vive a castidade é uma pessoa íntegra, ela é inteira, ela não se quebrou, ela mantém a sua pureza. E quem não vive a castidade está corrompido, né? É a corrupção. Numa palavra, entre as virtudes, tem esta, a castidade, a glória de ser o ornamento da alma e do corpo ao mesmo tempo. Que coisa maravilhosa! Quem vive a castidade tem como este ornamento que envolve o corpo e a alma, essas duas realidades nossas que estão unidas, né, de uma forma inseparável, a não ser quando a gente morre, determinado assim por Deus. Nunca é lícito usar dos sentidos para um prazer impuro. Então, os meus sentidos, os meus olhos, os meus ouvidos, né, meu paladar, o meu olfato, esses sentidos que Deus me deu, eles em nenhum caso deveriam ser usados para coisas impuras, coisas que nos levam ao pecado. De qualquer maneira que seja, a não ser num legítimo matrimônio. E aqui nós não estamos falando em prazeres impuros, né? Então, São Francisco de Sales já vai sinalizando para nós que a vivência da castidade no matrimônio é entendida de uma forma diferenciada. O prazer entre os esposos se torna algo lícito, né? Algo que
tem a sua pureza também. Fora disso, usar dos sentidos para buscar um prazer sexual se torna algo não reconhecido como lícito, como digno, como bom, como puro. Então é importante entender que não existem exceções. No caso do matrimônio é porque não é um prazer impuro. E aí ele explica: o matrimônio cuja santidade possa, por uma justa compensação, reparar o desire que a deleitação importa. Então, para dizer, pela sacralidade do matrimônio, como estamos falando de um sacramento, de uma realidade sagrada, então os prazeres que a sexualidade possam gerar dentro do sacramento do matrimônio, eles são, digamos, reparados, eles são purificados, eles estão dentro de uma realidade aceitável e até desejável, porque o sacramento permite isso. Fora do sacramento, esses prazeres, que não deixarão de ser prazeres, eles se tornam ilícitos, uma coisa errada. E resumindo, não é concebível essa realidade do sexo, né, da união sexual, da relação sexual, da intimidade sexual fora do sacramento do matrimônio. E ele diz assim: e no próprio casamento, ainda se há de guardar a honestidade da intenção. Se a gente fosse usar um palavreado bem popular, significa não é porque se está dentro de um casamento que tudo pode, que vale tudo, né? Para dizer a busca do prazer pelo prazer, qualquer tipo de malabarismo sexual é permitido dentro do casamento. Não, mesmo aí, por zelo da pureza, da castidade, se deve guardar esta honestidade da intenção, para que, se houver alguma imperfeição no prazer, não haja senão honestidade na vontade que o realiza. E essa vontade qual é? A vivência do amor. Porque a união sexual, ela deve estar ligada ao matrimônio de uma forma toda particular, porque tem por objetivo esta união de amor entre o marido e a mulher, e a partir desta união de amor, a procriação, a geração de filhos. Então essa deve ser a intenção daquela vivência da sexualidade. Então tem que se manter esta honestidade na vontade. Por isso que, por exemplo, os casais têm que viver a sua sexualidade, mas com uma abertura à geração de filhos, né? Você não pode querer cortar, né? Embora se considere a paternidade responsável, né? Você não vai ficar aí colocando filho no mundo a toda hora, a todo instante. Por isso existem os métodos naturais de anticoncepção, mas é muito importante não desvincular o prazer sexual da geração de vida. Por isso, isso está dentro da realidade do matrimônio. Vamos ouvir então. O coração puro é como a madrepérola que não recebe uma gota de água que não venha do céu, pois ele não consente em nenhum prazer afora o do matrimônio que é ordenado pelo céu. Salvo isso, nem sequer nele pensa voluptuosa, voluntária e demoradamente. E aqui já vai sendo apontado por São Francisco de Sales que a gente tem que ter cuidado de não ferir essa pureza do nosso coração, não simplesmente a partir de atos, mas já a partir do próprio pensamento, até porque é aí onde tudo começa. Então, o zelo pela castidade nos leva a nem sequer pensar em coisas impuras, não só não fazer, mas nem sequer pensar, porque quem muito pensa acaba fazendo, você entende? Aí aqui ele vai falar então aos graus de pureza. Lembrando que quando ele cita essa questão do pensamento, ele usa duas expressões importantes no finalzinho, ele diz assim: nem sequer pensar, voluptuosa, voluntária e demoradamente, ou seja, pensar de uma forma maliciosa, voluntária, quer dizer, não é porque veio um pensamento assim, a pessoa quis pensar naquilo, né?
se programou, né? Começou a buscar aquele tipo de pensamento e demoradamente. Então é um pensamento malicioso, é um pensamento voluntário, um pensamento demorado. Isso aí vai acabar estragando completamente com a sua pureza, com a castidade. Então vamos agora ouvir São Francisco de Sales colocando a castidade em níveis, né? Em graus, para a gente entender como é que vai se alcançar então uma pureza cada vez maior. Quanto ao primeiro grau desta virtude, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, escute bem, não admitas a menor coisa de tudo aquilo que é proibido como desonesto. Isto é, geralmente falando, todas as coisas semelhantes que se fazem fora do estado matrimonial ou no matrimônio contra as regras deste estado. Então, isso aqui vale muito para casais de namorados, né? Pessoas que começam a ter alguma relação de afeto uma com a outra. Não tem essa história de dizer eu vou só até aqui, daqui eu não passo, e tentando, não é, tocar no que é errado, mas tocar de longe, tocar rapidamente. Veja, escute, não admitas a menor coisa de tudo aquilo que é proibido. É que a gente pode lembrar até da cena do capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Deus tinha proibido a mulher, o homem, de nem sequer tocar naquela árvore, né? Então esses pequenos gestos, né, eles muitas vezes comprometem a realidade mais central. Por isso, um cuidado muito grande com essa questão de carícias, né, de demonstrações de afeto que podem estar se excedendo. E isso já vai comprometendo a pureza, já vai comprometendo a castidade. Então, ter este zelo, este é o primeiro grau, evitar qualquer realidade, não é? A menor coisa que seja considerado como proibido. É claro, fazer um carinho suave no cabelo, alguma coisa desse tipo, para dar um exemplo, não significa, né? Mas existem realidades mais íntimas que não podem, de maneira alguma, serem exercitadas fora do matrimônio, porque isso vai acabar levando a uma queda cada vez maior e já é uma ferida contra a castidade. Em outras palavras, São Francisco de Sales está dizendo, não se deve evitar simplesmente o ato sexual, mas aquilo que está em torno e que também fora do casamento é proibido. Quanto ao segundo grau, restringe, quanto possível for, as deleitações supérfluas e inúteis, posto que honestas e permitidas. Então, aqueles pensamentos demorados, né, que vão gerando algum tipo de prazer, essas deleitações que não levam a nada de bom. É aquilo que a gente falou, quanto mais você pensa em alguma coisa, você acaba fazendo. Então, não é bom que, mesmo entre namorados, esses pensamentos, essas fantasias, dentro também de um matrimônio, pensar com relação a uma outra pessoa e se demorar e se deleitar nesses pensamentos inúteis, isso pode levar a uma queda. Então, eu não vou fazer nada que seja impuro, mas eu também não vou pensar em nada que seja impuro. Veja que vai havendo uma gradação. Quanto ao terceiro grau, não te afeiçoes aos deleites necessários e de preceito, pois, embora seja necessário conformar-se aos que o são, segundo a instituição e fim do matrimônio, não se deve apegar a eles o espírito e o coração. Então, dentro de uma realidade do matrimônio, embora essa dimensão sexual seja importantíssima, porque, como já falamos, ela caracteriza essa união dos esposos e é a via que Deus, pela própria natureza, determinou para a procriação, né, da nossa espécie, mas não pode haver uma centralidade. Para dizer, essa dimensão sexual e, de modo particular, o prazer sexual não pode estar no centro, né, da realidade ali do casal, do homem, da mulher. Não pode haver este apego excessivo, mesmo com toda a importância, com toda a beleza que tem,
para que isso não tome o lugar da relação com Deus, nessa realidade do espírito e do coração. Então, não se deve apegar a eles o espírito e o coração. Na centralidade está Deus, e Deus vai dar sentido à realidade sexual também, como todas as outras dimensões humanas. Então, é um processo, né, de zelo cada vez maior que nós vamos vendo então São Francisco de Sales colocar no primeiro grau, né, já o cuidado com essas atitudes, no segundo grau um cuidado inclusive com os pensamentos demorados, e mesmo ali aonde se pode viver essa realidade da sexualidade de uma forma plena e de uma forma honesta, justa, não deixar que isso pareça ser o centro, o mais importante, ok? Demais, esta virtude é sumamente necessária a todos os estados. Aqui vem uma outra compreensão que às vezes a gente parece não ter, né? Então a castidade não é uma coisa só para quem é solteiro, nem só para quem é casado, nem só para quem era padre e freira. É sumamente necessária a todos os estados. No da viuvez, aqui tem uma particularidade, né? No da viuvez, deve ser de uma generosidade extrema para precaver-se dos prazeres sensuais, não só quanto ao presente e ao futuro, mas também quanto ao passado. Lembrando prazeres já havidos, a imaginação excita más impressões. Uma coisa delicada, né? Mas veja como São Francisco de Sales coloca, pela importância que essa realidade tem, a exigência. Até mesmo uma pessoa viúva, ela vai ter que ter um cuidado especial. Por quê? Porque ela vai ter memórias. Né? Vai ter memórias de quando era casada, dessa realidade sexual que viveu. Então ele diz, é importante, por uma generosidade extrema, por um cuidado extremo, precaver-se desses prazeres sensuais, não só de não buscar tê-los agora no presente, mas no futuro, mas também de não trazer essas memórias dos prazeres passados, porque vão acabar gerando um estímulo que vai direcionar possivelmente para alguma atitude de erro, porque você está desacompanhado agora. Agora, se começa um novo processo e se une a uma nova pessoa, e aí se constitui um novo casamento, aí tudo volta dentro daquela normalidade, ok? Então ele diz assim, é por isso que Santo Agostinho tanto se admirava da pureza de seu amado Alípio, que já não conservava nem o sentimento nem a lembrança de sua vida desregrada anterior. São Francisco de Sales está dizendo assim, que a gente não deve ficar lembrando os prazeres vividos no passado, e mais ainda em situações de pecado. E com efeito, é sabido que os frutos, e aqui é uma comparação muito interessante que ele faz, os frutos ainda inteiros se conservam facilmente por muito tempo. Os frutos, né? Uma laranja, uma maçã, né? um fruto, uma banana, né? Quando ele está inteirinho, né? Ali dentro da casca, todo direitinho, puro, ele conserva a sua integridade. Mas se foram cortados ou machucados, o único meio de conservá-los é pô-los em conserva com açúcar ou mel. Não é difícil entender essa realidade natural. Um fruto puro, que não foi cortado, que não foi amassado, ele se conserva mais. Um fruto que já foi utilizado, um fruto que já foi cortado, que foi estragado, amassado, para ele se conservar, você tem que fazer alguma coisa, né, a mais. E aqui ele cita a utilização do açúcar, a utilização do mel. E aqui talvez você já está entendendo, ele diz, do mesmo modo eu digo que, enquanto a castidade estiver intacta, uma pessoa que não teve nenhuma experiência sexual que veio a ferir a sua pureza, se tem muitos meios de conservá-la. Precisa se conservar e tem muitas possibilidades. Agora, mais uma vez perdida, uma pessoa que fez uma experiência que feriu a sua castidade, ela só pode ser conservada pela devoção, que pelas suas doçuras, a história do mel e do açúcar,
muitas vezes tenho comparado ao mel. Então, para dizer, uma pessoa que já teve a sua castidade ferida tem que rezar muito mais para conseguir manter-se casto, né? Porque aquela pureza original já foi cortada, já foi machucada. Você já entendeu tudo, tenho certeza. No estado virginal, a castidade exige uma muito grande simplicidade de alma e uma constância muito delicada para afastar toda sorte de pensamentos curiosos e elevar-se acima de todos os prazeres sensuais, por um desprezo absoluto e completo de tudo que o homem tem de comum com os animais e que mais convém aos brutos que a eles. Então, uma pessoa que não feriu a sua castidade, que vive a pureza, né? Que nunca teve relacionamentos dessa forma, de intimidades que vieram a corromper a sua castidade, elas têm que ter muito cuidado, né? Para manter-se assim, evitando curiosidades. Eu quero experimentar, eu quero saber como é que é. Esse cuidado deve-se ter, e ele acrescenta não só um cuidado para não buscar por curiosidade essas experiências, como também um desprezo a tudo aquilo que vai tentar me seduzir, que vai mexer com os meus sentidos, né? Me igualando um pouquinho ali com os animais, né? Que agem por instinto. E aí ele vai além, ele diz, nem por pensamento duvidem essas almas que a castidade é muito superior a tudo o que é incompatível com a sua perfeição. Então é algo muito, muito nobre a castidade. Pois o demônio, como diz São Jerônimo, não podendo suportar esta salutar ignorância do prazer sensual, então o demônio, quando vê que uma pessoa não conhece esse prazer sensual, né, ele não suportando esta salutar ignorância, uma salutar ignorância, vê que é o contrário da linguagem do mundo, né? O mundo diz que os nossos jovens, o quanto antes, têm que experimentar. E aí vai tornando, inclusive, uma coisa desejável, por exemplo, a masturbação, para dizer que é importante experimentar, e às vezes até relações entre os jovens ali para que façam essa experiência. Isso não vem de Deus, viu? Olha o que São Jerônimo diz. O demônio, não podendo suportar esta salutar ignorância do prazer sensual, procura excitar nestas almas ao menos o desejo de conhecê-los. Olha a história da curiosidade. E sugere-lhes ideias tão atraentes, eu citei alguns exemplos aqui, não é? Embora inteiramente falsas. Então esse negócio de, não, é só para experimentar, para poder ter mais segurança, quem sabe um dia quando casar, isso não tem mal nenhum. Cuidado, né? São sugestões atraentes, mas inteiramente falsas, que muito as perturbam. Isso perturba as almas, levando-as, como acrescenta este santo padre, né, São Jerônimo, a dar imprudentemente grande estima ao que não conhecem. E aí, ao invés daquela pessoa, aquele jovem, né, principalmente, valorizar essa grandíssima realidade de pureza que tem, vai dar mais valor, às vezes, a quem já está todo ferido. É como hoje nós temos muito na nossa realidade, né? Um jovem, uma jovem, dizer que é virgem, que é pura, que é puro, que não teve a sua castidade ainda ferida, parece motivo de vergonha diante da sociedade, onde isso é estranho, porque as pessoas precisam buscar o prazer, fazer a experiência. Veja como isso é algo maligno, né? Algo que vem do próprio demônio, esse tipo de mentalidade. É assim que muitos jovens, seduzidos pela ilusória e tola estima dos prazeres voluptuosos e por uma curiosidade sensual e inquieta, entregam-se a uma vida desregrada. Por isso que a gente vê o que a gente vê hoje aí no meio da juventude, com perda completa dos seus interesses temporais e eternos. E aí, meu irmão, minha irmã, aqui é um ponto muito importante que a gente precisa ressaltar. A castidade é algo tão sério, tão importante, tão nobre, que quando ela é ferida e a pessoa fica envolvida ali pela sensualidade, por uma sexualidade distorcida, isto vira o centro mesmo. Então a pessoa
não consegue nem render em outras áreas da vida, além de perder a possibilidade da felicidade eterna. Porque ele vai lembrar hoje ainda, neste encontro, que uma das bem-aventuranças diz isso: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Ou seja, quem não tiver essa pureza não vê a Deus. Na melhor das misericordiosas hipóteses, tem que passar por uma purificação braba ali no purgatório para limpar a vista, né? Para conseguir essa pureza necessária para ver a Deus. Então veja o estrago que acontece nas nossas vidas, de modo especial na juventude, quando a gente se deixa levar pela curiosidade, pelos estímulos aí que vêm da parte do mundo. Ele faz essa comparação: assemelham-se a borboletas, veja que comparação forte, que pensando que o fogo é tão doce quanto belo, o fogo é coisa bonita, né? Mas ele queima, ele é perigoso. Então, as borboletas, elas pensando que o fogo é tão doce quanto belo, atiram-se a ele e se queimam nas chamas. Comparação que não precisa nem de comentário. Quanto aos casados, aí vamos lá, reforçar, porque às vezes você tem a ideia que, como eu disse, casou, então tudo pode. Calma. Quanto aos casados, é certo que a castidade lhes é necessária. Tem que ter castidade no casamento? Sim, muito mais do que se pensa, pois a castidade deles não é uma abstenção absoluta dos prazeres carnais. Esta abstenção é própria da castidade dos solteiros, não pode ter prazer carnal, né, o solteiro. No caso do casamento, não existe essa abstenção. Se pode, até se deve, atenção, mas é necessário refrear-se neles. Aí é que tá, você pode, mas até determinado ponto. E aqui São Francisco de Sales vai dizer assim, que isso realmente não é nada fácil. Ele diz assim: ora, como aquele preceito, irai-vos e não pequeis, ou seja, tenha raiva, mas não peque. Então ele diz assim: é no meu entender mais difícil que o outro, não vos ireis nunca. Então ele está dizendo assim, é mais fácil para alguém se segurar para não se zangar de jeito nenhum do que se zangar, mas sem pecar, né? Então você já entendeu a comparação. Por ser bem mais fácil evitar a raiva do que regrá-la, assim também é mais fácil a abstenção total dos prazeres carnais do que a moderação neles. É certo que a santa licença que o matrimônio confere tem uma força e virtude, tem uma graça ali, né? Existe uma graça. É como no caso do celibato sacerdotal religioso, onde vai haver ainda de uma forma mais extrema, e deve haver essa abstenção dos prazeres sexuais, mas tem uma graça, né? Tem uma força de Deus ali. Então ele diz que no casamento esse negócio de ter o prazer, mas sem pecar, conta também com a graça. É certo que o sacramento confere uma força, uma virtude particular para apagar as más inclinações, a concupiscência. Mas o problema não é a força, a graça do matrimônio, mas a fraqueza dos que usam dela passa facilmente da permissão à dissolução. Você acaba muitas vezes pecando, mesmo dentro do casamento, por exageros, né? Do uso ao abuso. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que é casado, que é casada, tem que estar atento a isso, né? Para não entrar num ritmo de exageros, na busca do prazer pelo prazer, de um vale-tudo, de se permitir as coisas mais extravagantes possíveis, porque isso também vai caracterizar uma ferida na castidade. E ele diz: e como vemos muitos ricos roubarem, não por indigência, mas por avareza, também se vê em muitos casados excederem-se por intemperança e luxúria. Porque a sua concupiscência é como um fogo cheio de veleidades, ardendo aqui e ali, sem se fixar em parte alguma. É sempre perigoso tomar remédios violentos. Então, todo remédio forte você tem que tomar com cuidado, né? Ele está dizendo isso. Veja como a comparação é interessante. Tomando-se demais, ou se não forem bem dosados, prejudicam imensamente. Não é assim? Um remédio forte, se você toma demais, vai fazer mal. O matrimônio, entre outros fins,
Olha que definição bonita. Existe para remédio da concupiscência. Então, aquela inclinação torta na busca dos prazeres sexuais recebeu um remédio, né? No casamento, você vive essa atração, pode dar liberdade a esta atração numa via de amor, de união por amor, para a união dos esposos, para a geração de filhos. Então é um remédio para aquele mal que poderia ser simplesmente um mal. E sem dúvida, diz São Francisco de Sales, é um ótimo remédio, mas violento e por isso perigoso se não for usado com discrição. Noto ainda, terminando agora este encontro, né, bem interessante, que além das longas doenças, os vários negócios separam muitas vezes os maridos de suas mulheres. Olha aqui, isso aqui é uma observação interessante também. Presta atenção, você que é casado, né? Ele diz que tem situações, né? Os trabalhos, as doenças que podem separar por algum motivo o marido da mulher. E ele diz assim, e é por isso que os casados precisam de duas espécies de castidade. Uma para a continência absoluta, naqueles casos de separação forçada. Então, quando o marido e a mulher estão separados, no sentido assim, da proximidade física, né? Porque o marido viajou, né? E está em outra cidade trabalhando, ou porque a mulher está doente e eles não podem ter a intimidade sexual, ou porque um está numa cidade e o outro noutra, ou porque um está impedido por algum motivo de doença. Ele diz, nesse caso, é necessário a continência absoluta. E aí vale tudo aquilo que já se foi falado, né? Deve evitar, inclusive, pensar, deve evitar fazer qualquer tipo de atividade sexual, mesmo sendo casado. Por quê? Porque não está um com o outro, ou não estão próximos fisicamente, ou um está tendo impedimento. Então, qualquer prazer sexual nessa situação, mesmo entre pessoas casadas, está fora daquilo que é necessário, desejável, puro, santo, casto. Entendeu? Não, mas nós somos casados. Mas não estão unidos. Um está num canto, outro está no outro. Um não está podendo porque está doente. Então é um dos níveis de castidade. E aí se poderia pensar também, né, naquele período em que, num método natural para digamos assim, espaçar a gravidez, a mulher está no período fértil e por isso ali eles não podem ter uma intimidade sexual. Então ali tem que ter uma abstenção absoluta, uma continência absoluta, ok? Adiante. A outra forma é para a moderação quando estão juntos na vida normal. Aquilo que ele já falou até agora. Estão tendo a possibilidade do ato conjugal maravilhoso, lindo, no amor, aberto à geração de filhos, sem exageros, sem estripulias, sem malabarismos, né? Sem coisas extravagantes. E aqui ele termina com uma visão de Santa Catarina de Sena. Olha que coisa forte. Viu Santa Catarina de Sena muitos condenados no inferno, sofrendo atrozmente pelas faltas contra a castidade matrimonial. Você está entendendo? Santa Catarina teve uma visão de muitos homens casados, de muitas mulheres casadas no inferno. Porque não é porque estavam adulterando, não é porque estavam fazendo coisas erradas fora do casamento, mas dentro do casamento. Os exageros, os desequilíbrios que a gente ouviu falar. Eu vou dar um exemplo para você entender, né? É uma coisa meio escancarada, mas para você entender. Então, tem casais, se escuta falar, tem casais que chegam para gerar um tipo de excitação especial a assistirem juntos vídeos pornográficos. Você entende? Então, isso aí já é uma coisa que fere totalmente a pureza. Então, não vale tudo. E aí, você talvez conheça outras situações, citei só um exemplo para ilustrar, né? E isso, dizia ela, não tanto pela enormidade do pecado, porque assassínios e blasfêmias são pecados muito maiores, mas porque os que caem naqueles, né, nessas extravagâncias, nessas impurezas mesmo dentro do casamento, não têm escrúpulos e continuam assim a cometê-los por muito tempo. Ele quer dizer assim, embora não tenha a mesma gravidade de um assassinato, mas é uma coisa errada e, porque não parece errada, o casal vai fazendo aquilo durante muito tempo. Isso
aumenta a gravidade. A castidade é necessária para todos os estados, repete São Francisco de Sales. E aí ele encerra dessa forma bonita. Segui a paz com todos, diz o apóstolo, e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E a santidade, que ele vai dizer que aqui está se referindo à castidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Lembra que a gente falou? Bem-aventurados os puros? Ora, é de notar que por santidade ele entende aqui castidade, como observam São Jerônimo e São Crisóstomo. Não, Filoteia, não, meu irmão, não, minha irmã, você que está ouvindo pela rádio, você que está conosco pela internet, ninguém verá a Deus sem a castidade. Eu não verei a Deus se eu não for casto. Você não verá a Deus se você não for casta, se você não for casto. Em seus santos tabernáculos não habitará ninguém que não tenha o coração puro. E como diz nosso Senhor mesmo, os cães e os desonestos serão desterrados daí. E encerra assim. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos pedir esta graça? Ó Pai, dai-me um puro coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Vamos continuar falando sobre o lírio das virtudes, sobre a castidade. Aguarde, com certeza vai ser um outro encontro muito, muito abençoado. Até lá, se Deus quiser, Deus te abençoe e Maria te guarde.